Olá, bom dia. Nesse vídeo vamos abordar sobre o direito de imagem do artista. Esse tema que é tão importante e pertinente, principalmente na nossa realidade, que vivenciamos esse contato constante, com as redes sociais, divulgação de imagens e tudo mais. Vamos falar sobre o conceito de direito de imagem e como isso afeta principalmente as figuras públicas, trazendo como exemplo o caso ocorrido na década de 70 com Mário Gomes, e também o notório caso da Carolina Dickmann, entrando nesse universo da imagem pública e as suas implicações legais. Bom, eu vou começar falando um pouco sobre o direito de imagem. O direito de imagem, na verdade, ele está dentro dos direitos da personalidade, que são direitos inerentes a toda pessoa humana. Os direitos de imagem é um direito que se refere à proteção legal da imagem da pessoa. E ainda no tocante à imagem, eu gostaria de falar aqui a classificação das imagens. Temos duas classificações, a imagem retrato e a imagem atributo. A imagem retrato, obviamente, é um retrato de uma pessoa, ou em alguns casos, uma pintura realista também serve, e a imagem atributo, que são características atribuídas a uma certa pessoa específica. Bom, eu vou falar agora as leis que abordam a temática relacionada à imagem. De acordo com a Constituição Federal, o artigo 5º garante que todos são iguais perante a lei. Com isso, podemos concluir que, artista ou não, os seus direitos e deveres são assegurados por ela. Contido nesse artigo, temos o inciso 10, que garante a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da imagem e da honra da pessoa. O inciso 5 do mesmo artigo, que afirma o direito de resposta proporcional ao agravo, ou seja, temos, além da indenização pelos danos morais, temos o direito de resposta proporcional ao agravo. Já em relação ao Código Civil brasileiro, temos o artigo 21, que reforça o que consta na Constituição, que é inviolável a intimidade da pessoa natural, podendo ela solicitar também ao juiz as medidas cabíveis pelos danos causados a ela. Também temos o artigo 20, que está relacionado aos direitos da personalidade, juntamente com o 21, e que possibilita a vítima proibir a divulgação da imagens não autorizadas por elas que venham a atacar a sua honra, a sua boa fama e a sua respeitabilidade. Bom, gente, eu vou trazer aqui o caso Mário Gomes, que foi citado aqui pela colega, para que fique claro e evidente para todos vocês que talvez não conheçam o caso. O caso se deu no ano de 1977. Mário Gomes era ator, iniciante, início de carreira, da Rede Globo. E por questões de ciúme, o diretor Daniel Filho e o produtor Carlos Imperial, por questões de ciúmes mesmo, denegriram a imagem do ator, prejudicando ele em todos os setores da vida dele. Qual foi o caso? Eles divulgaram na época que o ator havia dado entrada numa maternidade com uma cenoura em seu ânus. Então isso veio para a época, foi um escândalo, e prejudicou ele em todos os sentidos. Inclusive, ele vinha com alguns contratos para serem assinados, tanto como ator, como cantor, e isso tudo foi prejudicado. Posteriormente, foi comprovado que foi um comentário, uma divulgação maldosa, perniciosa, e que ficou claro de que não houve nada disso. Inclusive, à época, ele, quando ouviu, o próprio Mário Gomes, quando ouviu essa notícia, ele riu, ele sorriu, achou que era uma brincadeira, de mau gosto, devemos ressaltar, né? E ele riu, só que ele não imaginava que ia ser tão prejudicial para a vida dele, tá? A gente entende, Sara, pegando o gancho aí da sua fala, que foi algo que causou um dano grandioso na vida desse homem, né? A gente percebe que não afeta somente ele, mas também toda a família, amigos, apelidos que surgiram depois disso. E ele, até os dias de hoje, se sente desconfortável com tudo isso.
pessoas que veem o caso, né, e ainda brincam com isso nos dias de hoje, e é complicado. Sabemos que a intenção deles foi defamar, né, Sim, colocar sem ele dúvida. como um homossexual. E, inclusive, na época, ele estava prestes a montar uma banda, Uma banda. fazer um álbum, já estava tudo acertado, já tocou a banda e tudo, e por causa dessa mentira que vincularam, né, na imagem dele, teve que parar com isso, acabou os contratos e tudo, né? Exato, exatamente. Assim, Na época nem ele imaginava, né, que ia tomar uma proporção tão grande. Exato. E a gente percebe que a aceitação, né, da homoafetividade naquele período não era bem assim. Nos anos 70 existia um preconceito muito grande, as mentes ainda estavam fechadas, a sociedade ainda não entendia muito bem como funcionava. E foi proposital para prejudicar eles. Né? As leis também, nos anos 70, não cobria tanto o direito à imagem do artista. Então ele estava desabrigado, não tinha tanta ênfase, né? Os governantes, as leis, a sociedade ainda não parava para prestar atenção em uma totalidade como afetava a vida de uma pessoa. Sim. Mas agora, no século XXI, a gente entende que há uma proteção maior, né? É algo que está sendo mais rigoroso, né, em efetividade. E a gente vai perceber algumas coisas, eu vou trazer aqui bem rapidamente para a gente entender, né? Uma lei que surgiu no ano de 1967, mas que começou realmente a ter ênfase mais agora no século XXI, justamente por causa de casos que vieram acontecendo, a gente vai falar mais para frente, é a Lei 5.250, a Lei de Imprensa, né? Essa lei, ela limita a imprensa e protege as pessoas contra a difamação e calúnia, né? A imprensa, ela tem a mania, o costume de falar o que quer. A gente pega várias fake news e percebe que aquilo ali fere as pessoas. E hoje já tem uma lei, né, que está em efetividade, que está em caráter para defender, né, e privar a imprensa de não estar divulgando tantas coisas falsas. Né? Temos também, gente, o Marco Civil da Internet, né, que é a Lei 12.965, de 2014. Essa lei regula a disseminação não autorizada de imagens pela internet, né? E é algo que é muito comum nos dias de hoje. O século XXI é considerado como a era da tecnologia. Então as redes sociais, a internet, fica muito em evidência e muitas coisas falsas, né, imagens falsas, vídeos falsos vão surgindo para defamar o artista que está em evidência na sociedade. Né? Temos também a Lei Geral de Proteção dos Dados. Essa lei é a Lei 13.709 de 2018. Essa lei regula o uso de dados pessoais no Brasil. Então, dados de computador, né, que são infligidos, que são roubados, que os hackers invadem o sistema de outras pessoas. Então, essa lei já protege também com relação ao todo. E se esse caso fosse nos dias de hoje, né, caberia por direito a Mari, nos dias de hoje, né, entrar com uma ação por difamação, uma ação por calúnia, uma ação por invasão de privacidade, por danos morais, retratação e retificação. Né? E eu fico feliz de saber que nós estamos fortes hoje para combater tudo isso e que um marco na história foi justamente aquela menina, artista Carolina Dickmann. Né? O caso Carolina Dickmann, que ocorreu, né, em maio de 2011, o qual o computador dela foi hackeado e furtaram, né, as fotos dela, 36 fotos íntimas dela, e logo após foi divulgada, né, causou uma grande revolução, um grande constrangimento na mídia por conta desse ocorrido que aconteceu. Mesmo ela tendo decisão judicial para poder ser retirada fotos das redes sociais, a qual causou essa revolução toda, né? Isso entrou como um marco na história brasileira, a qual elaboraram a lei, né? A lei conhecida como a Lei de Carolina Dickmann, que é a Lei 12.737, foi lançada pela presidente Dilma Rousseff, que essa lei foi feita para punir pessoas que cometem crime dessas origens. Que além dessas pessoas terem prejudicado a carreira dela, queriam também ganhar dinheiro em cima, também queriam atualmente, que acontece muito, é a questão do destaque social, como está acontecendo ultimamente.
mesmo a pessoa não ganhe nada, sequer um centavo, mesmo assim querem ganhar like, comentário, assim. Então tá precisando mais dessas leis, mais dessas sumas para proteger essas pessoas também públicas. A gente vê, né, o quanto a justiça evoluiu nesse sentido, diante do caso de Mário, diante do caso que a colega trouxe aqui sobre Carolina Dickmann. Inclusive tem a questão do crime cibernético, né, muitas pessoas entendem que ainda tem essa visão, mesmo com tanta evolução, mas algumas pessoas ainda têm a visão de que a internet é terra de ninguém, e os direitos, né, efetivos estão aí para isso, para mostrar que não, que tem um amparo legal sim para isso, e que não é simplesmente chegar, isso vale para artista, vale para qualquer pessoa, né? Até pessoa comum. Chegar, divulgar imagem, difamar como se isso não fosse dar em nada. Tem um amparo legal para isso. E você vê que esse assunto é tão relevante e importante que vários professores e doutrinadores estão comentando, fazendo livros, gravando vídeos a respeito disso. E eu fiz algumas pesquisas e eu percebi diversos doutrinadores que falam sobre esse tema, que abordam sobre esse tema. E eu trouxe dois aqui, que eu achei bastante interessante, que foi o Flávio Tartucci e a Maria Helena Diniz. O Flávio Tartucci diz o seguinte: ele destaca que a imagem do artista é um direito subjetivo e absoluto, e que a sua utilização sem autorização constitui uma violação que pode gerar danos morais e patrimoniais. Além disso, ele explica que o direito à imagem do artista está ligado ao direito à privacidade e à propriedade pessoal, né? E a Maria Helena, ela diz o seguinte: ela defende que a imagem do artista, assim como a imagem de qualquer outra pessoa, é inviolável, e que a exploração e a utilização não autorizada dessas imagens pode gerar tanto danos morais quanto materiais. Então a gente observa que, em alguns aspectos, a opinião deles são um pouquinho distintas, mas elas convergem, elas caminham para o mesmo local, concordando que o direito à imagem ele é fundamental para proteger não só a integridade do artista, mas também a moral e valorizar também a questão profissional do artista em relação a direitos autorais, né, e etc. E suas contribuições acadêmicas ajudam a fundamentar e fortalecer a discussão e a aplicação desse direito na prática, que no caso que nós estamos falando, o direito à imagem do artista. Então, trazendo, né, em resumo sobre a jurisprudência do direito no Brasil, sabemos que aqui esse direito é respaldado por leis, né, como já foi dito, pela Constituição, pelo Código Civil, pela súmula, né, 403, que o colega trouxe aqui anteriormente, que é do STF, sendo fortalecido também pelas decisões judiciais, né, e enriquecido por doutrinadores, como já foi mencionado alguns nomes pelo colega aqui presente. É muito importante isso para reforçar a importância da privacidade e da proteção desses indivíduos num ambiente digital que está em constante evolução. Como a gente vê que é um assunto que já tem um certo tempo acontecendo, teve uma melhoria valiosíssima, né, no ramo, foi efetivo os direitos, a justiça vem trabalhando fortemente nisso, mas são casos que ainda vêm acontecendo, então é uma constante evolução sobre isso. Bom, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, ela menciona que mesmo sem haver afronta à sua honra, ou sem exploração comercial, já cabe a reparação e indenização por dano, uma vez que presume-se a violação do direito da personalidade, conforme o entendimento da jurisprudência que você mencionou, da súmula 403 do Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte: em se tratando de direito à imagem, a obrigação de reparação decorre do próprio uso indevido do direito personalíssimo, não havendo de cogitar-se da prova da existência de prejuízo ou danos. O dano é a própria utilização indevida da imagem, não sendo necessária a demonstração do prejuízo ou moral. Tá? Então, essas são apenas algumas decisões relevantes relacionadas ao direito à imagem do artista, e é importante ressaltar que a jurisprudência ela é vasta, ela está em constante evolução, em constante transformação, de forma que cada um deve ser analisado individualmente pelos tribunais, considerando as particularidades de cada caso. Esperamos que tenha esclarecido a complexidade desse direito e como ele se aplica principalmente à realidade daqueles que estão, né, sob os holofotes. E é interessante também ressaltar que mesmo fora do mundo das celebridades, o direito de controle de imagem da privacidade cabe a todos, né? Não é só referente à figura pública, não, é um direito de todos. E ficamos por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Obrigado. Ok.